Muito bom dia para você. Hoje é dia 17 de abril de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criastes o céu, a terra, o mar e tudo o que existe nele. Por meio do Espírito Santo, dissestes através do teu servo Davi, nosso pai, porque se enfurecem as nações e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungistes, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Meu irmão, aqui a gente, depois da oitava da Páscoa, a gente entrou no livro dos Atos dos Apóstolos. Desde então a gente tem feito o nosso devocional na liturgia diária com o livro dos Atos dos Apóstolos. E nós temos aqui a sequência de sábado, porque ontem nós falamos sobre a vida do santo de ontem, que foi São Benedito José Labré. Mas no sábado a gente falava exatamente sobre aquilo que Pedro e João tinham feito por aquele homem que tinha uma deficiência, e eles foram presos exatamente por terem feito bem. Eles foram presos e proibidos de anunciar em nome de Jesus Cristo. Mesmo tendo feito um milagre, os sumos sacerdotes sendo obrigados a reconhecer que eles tinham feito um milagre, mas eles foram proibidos, porque a palavra do Senhor incomoda muitos. Para quem vive nas trevas, quando você acende uma luz, a claridade incomoda, ela faz doer os olhos. Mas é preciso que nós façamos aquilo que eles fizeram. Quando Pedro e João saíram da prisão, que se reuniu com os demais, eles contaram e logo em seguida o que eles fizeram exatamente. Todos começaram a orar, pedindo coragem, pedindo força ao Espírito Santo de Deus, para que eles corajosamente continuassem proclamando, realizando por meio do Espírito Santo curas, milagres, prodígios, mas que o reino de Deus fosse proclamado. E eles pedem coragem exatamente porque eles já tinham sido ameaçados. O próprio mestre foi entregue, foi traído, foi entregue, foi crucificado. Mas ele não permaneceu no sepulcro. E é por isso que esses homens pediam coragem, para apesar de todas as ameaças, eles continuarem proclamando o reino de Deus. Para apesar de estarem no mundo, servirem ao Mestre, ao Salvador, a nosso Senhor Jesus Cristo, ao reino dos céus. E é isso que eu e você precisamos pedir. Apesar de todas as adversidades, apesar de tudo aquilo que nos acontece diariamente, apesar de todas as pessoas que nos perseguem. Muitas vezes você já viu pessoas que tramam contra outras e você, não que seja correto, não que exista justificativa, mas você fala, mas o que ela te fez? E a pessoa não tem nada contra. Mas a luz que existe no outro incomoda. Mas quando se denuncia as injustiças desse mundo, incomoda. Então que nós tenhamos a mesma postura dos nossos antecessores, dos apóstolos. Que nos coloquemos em oração com os irmãos, porque ninguém caminha sozinho, para pedir que o Espírito Santo de Deus, que ele possa também nos iluminar diariamente, para termos coragem de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Ainda que isso seja remar contra a maré, ainda que isso seja ir contra o mundo, lutar contra o mundo inteiro. Porque não é sobre a minha ou sobre a sua força. É sobre quem está no comando. Nosso Senhor Jesus Cristo. E é sobre
uma vitória que já foi declarada. Não é apostar a ficha se nós vamos conseguir ou não. É saber, ter a certeza de que Ele é o Senhor soberano e que Ele já venceu a morte e que Ele já venceu a condenação eterna. Então, a luta que afeta a nossa carne é porque estamos no mundo. Mas o nosso espírito, ele já foi resgatado do túmulo há muito tempo. Porque o Senhor está vivo, Ele ressuscitou. E para quem está fazendo o seminário de vida no Espírito Santo, quando eu li essa palavra de hoje, para os servos especialmente, que nós tenhamos coragem. E que quando nós começarmos a orar, que aconteça o que aconteceu naquele lugar. Que por meio do Espírito Santo o lugar trema, de tanta unção que exista por meio da misericórdia de Deus, por meio do Espírito Santo que é derramado. Porque a palavra diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor está no meio deles. Então, hoje mais à noite nós temos seminário de vida no Espírito, por isso que eu estou fazendo essa abertura aqui. Então, quem não está participando talvez não entenda. Mas, e hoje é exatamente sobre o batismo no Espírito Santo. E eu creio na promessa do Deus ao qual eu sirvo. Então, que você possa se juntar com os seus. Está sozinho? Agarra a mão do irmão aí e fala, vamos orar. Vamos pedir o Espírito Santo. Está sem força? Vamos clamar o Espírito Santo. Se não tiver ninguém, nunca se esqueça que tem seu anjo da guarda, que tem Nossa Senhora, que tem o anjo da família, que tem todo mundo para poder orar junto com você. E sejamos em comunidade, porque é assim que o Senhor o quis. Por isso, Ele então institui a sua igreja e Ele chama exatamente 12. Não foi Ele sozinho pelo mundo afora. Ele chama exatamente 12 para poder ajudar nessa missão. E depois ainda chama mais 72. E ali vai se multiplicando e a vida em comunidade vai se fazendo. Mas sempre por meio do Espírito Santo. Vivendo diariamente as promessas do nosso batismo. Deus abençoe.